Boa noite, esta é a CNN Brasil, eu sou Abílio Diniz e essa é a nova jornada do programa Caminhos. Caminhos para o nosso Brasil, esse país que tanto amamos, que queremos ver se desenvolver, crescer, gerar emprego, distribuir renda, fazer inclusão. E nós estamos trazendo, nessa temporada, realmente as pessoas que movem, que comandam esse país, tá? Que estão ali no tabuleiro político e econômico do país, né? Fazendo com que as coisas saem. E hoje temos o prazer de ter aqui conosco o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tá? Que vai conversar conosco. Governador, boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco no nosso programa. Boa noite, Abílio. É um grande prazer poder participar aqui do seu lado. Governador, vamos ver primeiro, eles fizeram assim um vídeo, um pequeno histórico, toda a sua trajetória no político, né? Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Vamos lá. Natural de Araxá, Romeu Zema dedicou a maior parte da vida aos negócios. Formado em administração, começou a trabalhar nas empresas do pai e transformou o grupo de lojas numa holding com atuação em vários estados. As raízes no interior projetaram o empresário que até 2018 era desconhecido no cenário político. Começou a campanha eleitoral no Partido Novo, como um azarão. Venceu nomes experientes da política, como Fernando Pimentel, do PT, e Antônio Anastasia, do PSDB. Teve que lidar com uma dívida pública bilionária, com a tragédia de Brumadinho e a pandemia. Nas eleições de 2022, se manteve em primeiro lugar desde o início da campanha e foi reeleito no primeiro turno. À frente da terceira maior economia do país, o grande desafio nos próximos anos será equilibrar as contas públicas, tirar do papel as privatizações e dialogar com o governo federal. Após arrumar a casa e colocar o trem de novo nos trilhos, estamos prontos para fazer essa locomotiva acelerar. Governador, uma bela trajetória, né? Vamos agora falar um pouquinho, né, da sua trajetória nesse governo, desse seu momento de vida como governador de Minas Gerais. Você, nessas eleições, você apoiou claramente o ex-presidente Bolsonaro. E agora, nós temos o presidente Lula. Como é que está sendo a interrupção sua de Minas com o governo federal? Bom, Abílio, é lógico que no governo anterior eu tinha uma interlocução melhor. Eu sempre conseguia facilidade nas agendas em Brasília, com muita rapidez. Isso, infelizmente, não tem acontecido mais. Geralmente leva-se algum tempo, fica-se esperando demais. Mas eu estou confiante de que isso seja apenas uma questão, né, que já passou, que é a eleição. Afinal, todos nós somos brasileiros, os mineiros idem, e merecemos consideração. E temos uma pauta gigantesca com o governo federal, que é o Acordo de Mariana, que hoje só depende do governo federal para sair. Será a maior punição a uma empresa que poluiu, que destruiu o meio ambiente da história do Brasil e talvez até do mundo. Então, nós mineiros estamos aí ansiosos, aguardando esse desfecho que só depende do governo federal. Não, governador, você é um empresário. Entrou na política na realidade de 2018. Tá? Não era um político, tá? Teve que se desenvolver. Como é que você conseguiu isso? Você agora é mais político do que empresário. Como é que você está nessa mistura, nessa vida nova? Então, Abílio, eu continuo a mesma pessoa de sempre. Eu não mudei nada, meus hábitos continuam os mesmos. Eu sempre tive uma vida simples, tranquila e continuo. O governador de Minas, que me antecedeu, tinha 7 aeronaves à disposição, morava num palácio com 32 empregadas. Eu não tenho nenhuma aeronave, vendi. As que ficaram hoje atendem a segurança, atendem a saúde pública e moro na minha casa que eu pago o aluguel e pago a minha empregada. Então, eu posso te dizer que eu sou um político diferente. Minas tem 320 mil funcionários, o Estado. Sabe quantos parentes eu tenho? 0, Abílio. Então, eu faço questão de estar lá para fazer o certo e não para fazer o que é conveniente e dar voto,
que é, infelizmente, o que todos os políticos muitas vezes ficam atrás, querendo fazer aquilo que causa auê, que aparece muito, mas não que melhora a vida da população. Então, sou político sim, mas diferente, um político que acho que nós precisamos ter mais no Brasil, porque eu custo muito menos do que qualquer outro aí. Não tenho mordomia nem privilégio e não gosto de quem tem também. Você recentemente foi ao Rio Grande do Sul e uniu os estados do Sudeste e do Sul, dentro de uma ideia de, não é um pacto, mas é uma ideia de uma união nacional, tá, aqui no Sul. Como você mesmo tem dito, vocês têm 55% da população do Brasil, tá, mas em termos de PIB, em termos de recursos, vocês têm muito mais do que isso. Conta um pouquinho dessa ideia e aí me fala também o seguinte, será que essa divisão Sul, Sudeste, Norte é uma divisão conveniente, é uma divisão ruim para o país? Como é que você vê isso? Ó, Abílio, nós estamos numa democracia. Toda opinião tem de ser considerada, toda opinião é benquista, mas nós que somos do Sul e do Sudeste sempre fomos pouco considerados. Nós temos hoje, infelizmente, uma união pequena que faz com que nós fiquemos enfraquecidos. Mas, como você disse, nós representamos 55% da população e 70% da economia brasileira. Nós queremos unir forças para levarmos propostas que serão boas, não é para o Sul e Sudeste, não, é para o Brasil. O Brasil precisa de mais emprego, precisa de assistência, sim, quando temos uma pandemia, quando temos uma recessão, mas assistencialismo não, porque entra década, sai década, em vez do Brasil criar empregos, o Brasil fica criando programas sociais. Então, a classe política no Brasil precisa preocupar mais em desenvolver e criar emprego e não tanto em ficar dando ajuda. A ajuda é importante, mas somente quando necessário. Governador, o presidente Lula, ele se elegeu prometendo promover uma frente ampla. Realmente, ele disse, vou governar para todos os brasileiros e quero uma frente ampla para que eu possa governar. Você está sentindo o que está acontecendo? Não, infelizmente não. Eu tenho observado assim um discurso de ressentimento em relação ao passado. E passado nós temos de esquecer, nós temos de olhar para o futuro. São mais de 210 milhões de brasileiros. Então vejo que não há nenhum plano consistente com relação ao futuro. O Brasil tem hoje uma vantagem gigantesca no mundo. Nós podemos ser o país da energia limpa e o país do sequestro do carbono. E não estou se vendo falar nisso, não. Fico vendo muito em falar em picuinha pequena, em querer cargo de estatal para quem é do partido, em querer desfazer alguma reforma que foi feita no último ano. Então, parece que falta para o Brasil mudanças estruturais, que é o que vai fazer com que nós venhamos a entrar no futuro. E você que também é mais velho como eu, sabe que há 40 anos atrás, o Brasil era um país relevante, representava 4% da economia do mundo. Nós estamos caminhando para chegar em 2 agora, 2,3% e com tendência de queda. Então nós somos um país que não fez a lição de casa e me parece que esse atual governo também não quer fazer. Ô, governador, é importante você manifestar suas ideias aqui e colocar elas com muita clareza. Agora, além disso, além da economia, o Partido Novo sempre teve uma bandeira de combater a corrupção. Sempre teve essa bandeira. Agora, com tudo que aconteceu, com a extinção da Lava Jato, com as coisas todas, e até com uma certa, um certo descrédito da Lava Jato do que ela fez, como é que o Partido Novo, que é o seu partido, está encarando isso? Como é que o Partido Novo você pensa, como é que vai combater a corrupção? Abílio, eu encaro isso e o partido também com perplexidade. Eu acho que alguma coisa está errada aqui no Brasil. Uma justiça, um sistema judiciário que uma hora condena, envia alguém para a cadeia e depois fala que está tudo errado, parece que é um sistema judiciário que não funciona direito. Parece que funciona de acordo com a conveniência de alguém ou de algum grupo. Então, para mim, isso demonstra claramente
que nós precisamos de avanços institucionais no Brasil. Avanços onde uma decisão que foi dada seja respeitada. E isso acontece em todas as áreas. Você já foi empresário, calculava e pagava o imposto corretamente, um dia um tribunal muda o entendimento e você descobre que pagou errado. E aí vem uma multa milionária para você, ou então você descobre também que tem um crédito. Então, é um país que falta essa estabilidade. O que faz um país dar certo são regras estáveis. E, infelizmente, nós não temos elas nem no executivo, nem no legislativo, que muitas vezes até se omite de estar votando, e também no judiciário, que é esse caso que você falou. Meu caro Romeu, se me permita, às vezes, te chamar pelo primeiro nome, e não apenas de governador, você tem falado sempre também num certo ativismo do judiciário. Eu ainda sou empresário, eu não sou mais o cara CEO de empresa, a minha empresa é uma empresa financeira, tenho muito contato com investidores, tá? Investidores externos, internos. Tá? E eu sempre digo o seguinte, o Brasil tem instituições fortes. É difícil imaginar, superar que o Brasil vai caminhar para um lado ou para o outro perigosamente. Não é fácil, porque o Brasil tem instituições fortes. O Brasil tem um legislativo, tem um executivo e tem um judiciário. Tá? Esses três poderes. Agora, em relação ao judiciário, você tem falado muito do ativismo do judiciário. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Exatamente, Abílio. Vamos pegar aí recentemente, o ano passado, nós tivemos o caso do piso da enfermagem. O Congresso fez uma lei e depois essa lei, como não havia previsão orçamentária, o Supremo barrou. Não sou contra o piso da enfermagem, não. Sou a favor dos profissionais da saúde serem bem remunerados, sim. Mas fica muito claro que o judiciário, muitas vezes, é que barra alguma lei que foi votada porque a lei não tem fundamento, o que é até positivo. Mas, muitas vezes, devido até essa certa omissão do legislativo em muitos temas, inclusive tributários, é o judiciário que chega lá e acaba legislando. Já que o legislativo não discute, não vota, não regulamenta em detalhes algumas leis, o judiciário é que acaba dando essa palavra final, que é muito ruim, porque o judiciário não foi eleito pelo povo. Quem foi eleito pelo povo são os nossos parlamentares. E muitas vezes, até para não ter de votar coisa antipática, se omitem e acaba indo para o judiciário. E eu falo que quem é parlamentar tem uma figura meia paterna ali. Tem hora que tem que falar não. Não dá para fazer, mesmo que custe voto, porque senão esse país não dá certo. Você falou em reformas, você agora há pouquinho falou que nós dois temos a idade, eu tenho bem mais que você. Então tem coisas que eu já vivi, você não. Tá? Na Constituição de 88, tá? Não é que eu participei da elaboração, eu participei das discussões, tá? Junto com o Bressa Pereira, com o Mário Covas, enfim, com várias figuras daquela altura discutindo. Já se previa naquela altura que muitas coisas daquela Constituição iam precisar ser melhoradas para frente e até enxugada a Constituição. É muito grande, tá? Nós temos naquela altura, se queria legislar tudo for colocar na Constituição. O que não é exatamente, quer dizer, o que deve ser uma carta realmente de condução dos destinos do país. E essas reformas estão ainda muito atrasadas. Tá? Nós estamos falando ainda da reforma tributária, que deve vir pela frente, mas tem muito mais coisas. Você fala da reforma administrativa, política, que nós precisamos que isso venha acontecer. Agora, tem uma coisa entre os três poderes que parece que está um pouquinho melhor, para não ver só o copo meio vazio, ver ele também um pouquinho mais cheio. Tá? Parece que o relacionamento entre os poderes está melhor do que no governo passado. O que você acha? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Eu acho que um bom relacionamento, um diálogo é sempre produtivo, Abílio, mas precisa, você também sabe disso pela sua carreira, haver discordância, porque onde todo mundo pensa igual, um só resolve por todos, concorda? Então eu tenho visto pouco debate, pouco enfrentamento, e isso faz parte de uma democracia. Talvez esteja havendo mais diálogo,
mas nós precisamos ter esse enfrentamento, essas ideias efervescendo, e parece que tem sido um governo assim, quem discorda de mim fique calado, aí realmente não é bom. Um outro tema, que é um tema importante, governador, o tema da taxa de juros. O governo tem falado então, que a taxa de juros está um absurdo, está muito alta, a taxa de juros está alta porque quer atrapalhar o crescimento desse país. E o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, diz o seguinte: as decisões do Banco Central são decisões não políticas, são decisões técnicas. Tá? Quem é que tem razão? O que você acha? Abílio, eu diria que o Banco Central, o Roberto Campos, tem razão, porque a taxa de juros é como se fosse um termômetro. Você não tem de mexer no termômetro, você tem de mexer no doente, em quem está com febre. E quem está com febre é o governo que está gastando mais do que arrecada. A taxa de juros é só uma consequência. Na gestão Bolsonaro, nós tivemos tivemos o auxílio emergencial. Tá? E agora temos realmente os programas sociais por parte do presidente Lula. Temos o programa do Bolsa Família. O que você acha disso? Como é que você acha disso? Como é que isso afeta Minas Gerais, que tem a parte do norte, tá? Que tem uma população um pouco mais pobre, tá? Que deve se beneficiar bastante do Bolsa Família. O que você acha disso? Eu sou favorável aos programas sociais. Muitas famílias, milhões de brasileiros dependem desses programas e eles são importantíssimos para que as pessoas tenham condição de ter, no mínimo, uma vida digna. Mas, como eu disse aqui anteriormente, eu tenho feito em Minas um governo para as pessoas saírem do auxílio social, para elas terem emprego, terem autonomia, terem perspectiva de futuro. Quem conhece o mineiro, quem conhece o brasileiro, sabe que ele tem um futuro, que ele quer um futuro digno, quer ter condição de ir no supermercado e comprar aquilo que ele quer e não ficar recebendo do governo uma assistência para sempre. Em alguns momentos difíceis é necessário, mas eu sou favorável à criação de empregos. No dia que nós tivermos milhões de empregos aqui, poucos brasileiros vão optar por continuar recebendo o auxílio emergencial, o Bolsa Família, etc. O auxílio emergencial, qualquer que seja, emergencial, agora Bolsa Família, tá? Eles são paliativos. Tá? Eles têm que, para ajudar a população, quem não tem emprego, não está conseguindo ter renda. Durante a pandemia foram muito importantes, mas muito importantes. Você vê que durante a pandemia as pessoas estavam sofrendo, estavam em medo tremendo, né, de tudo que podia acontecer, inclusive da incerteza, da insegurança, o que vem pela frente. Mas você não teve perturbação de ordem, você não teve nada, porque as pessoas tiveram minimamente dinheiro para poder se sustentar. Agora, isso é paliativo, tá? O que nós precisamos fazer? Da maneira que nós temos que fazer, tornar isso estrutural, tá? Fazer com que realmente as pessoas tenham emprego. Ver essa taxa de desemprego cair de 8 para 2, 3 a nível dos Estados Unidos. Por que não podemos conseguir? Não podemos conseguir a mesma coisa. Sabe? Então, acho que é isso que nós temos que lutar para que aconteça. Concorda comigo? Plenamente, sou totalmente favorável, mas eu vejo uma parte da classe política, infelizmente, sempre dependendo desses auxílios para falar que é o protetor dos desamparados e dos pobres. Nós temos de acabar com isso. Governador, está-se agora discutindo, está colocado, foi aberto o novo arcabouço fiscal, tá? Praticamente chegou-se a um acordo para se colocar uma proposta agora que vai ser votada agora na Câmara e depois encaminhada para o Senado. Essa proposta prevê um determinado corte de despesa, mas prevê muito mais aumento da arrecadação. Se não tiver aumento da arrecadação, ela não vai ficar de pé. Tem muitos economistas que falam, então, quer dizer, que nós só vamos conseguir superávit primário depois de 2030. Eu não penso exatamente assim, mas tem muita gente cética com o arcabouço fiscal da maneira que está colocado. Você tem alguma ideia sobre isso? Eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos, qualquer que seja ele, porque o Brasil já tem uma carga tributária elevadíssima. Na minha primeira gestão, nós só reduzimos impostos, não aumentamos nada e acredito num Estado mais eficiente.
E se alguém no governo federal acha que não dá para reduzir despesa, é porque não olhou para dentro, porque tem ineficiência em todo lugar. Dentro de empresa tem, dentro de qualquer instituição tem ineficiência. E é algo que você tem que estar fazendo sempre, né? É igual cortar unha. Despesa é a mesma coisa. E eu vejo que o governo precisava olhar para dentro. O que nós temos feito em Minas Gerais é que outros governadores têm feito, mas por parte do governo federal o que eu tenho visto é o caminho contrário. São mais cargos, são mais ministérios, são mais despesas e não uma austeridade, que é o que faz um país desenvolver. Um país que desenvolve é um país onde o governo central, o governo federal, sempre tem responsabilidade fiscal. Nenhum país deu certo gastando mais. E está aí o caso da Argentina. Olha lá a inflação, 130% nos últimos 12 meses. Porque foi por esse caminho de esquecer a responsabilidade com gastos e tributar, Abílio, tem limite também. O brasileiro hoje já paga imposto demais. E aí eu diria uma coisa para você, governador. No mundo, você tem a quantidade de dinheiro que você quiser. Se tiver projetos bons, atraentes, se tiver país que realmente estejam politicamente, vamos dizer, estáveis, com a economia estável, você consegue o dinheiro que você quiser. Qual é o elemento que falta no mundo? Falta gestão. Não é só aqui no Brasil. No mundo falta gestão. Os winners, os vencedores no mundo, tanto de países como de empresas, são aqueles que têm uma gestão eficiente. Olha, modestamente, eu tenho que me orgulho de ser professor de gestão na GV, porque gestão é uma coisa que falta realmente no mundo. Agora, por que nós temos tanta dificuldade, principalmente no governo federal, de nós enxugarmos a máquina e fazermos uma gestão mais eficiente? O que você acha disso? Filho, eu concordo totalmente com você. Gestão faz uma diferença gigantesca. Em Minas, na minha primeira gestão, nesses últimos 4 anos, nós conseguimos atrair investimentos privados mais de 10 vezes o que o governo antigo trouxe, o que me antecedeu. E muito que eu escutei de investidores foi: eu estou investindo em Minas porque eu sei que aqui agora eu estou conversando com equipe séria, com um governo sério. E ninguém ficava com um projeto engavetado na parte tributária, ambiental, sanitária. E o que eu percebo no Brasil como um todo é que se cria dificuldades para vender facilidades. Em Minas Gerais, nós conseguimos praticamente multiplicar por 10 a geração de energia fotovoltaica, porque antes a CEMIG, a nossa companhia de energia elétrica, não dava autorização para quem queria investir em energia fotovoltaica. Só dava, Abílio, para os amigos do rei. E os amigos do rei, em vez de investir, saía no mercado vendendo a autorização por alguns milhões. Hoje, quem quer investir, entra no site da CEMIG e tem lá onde tem disponibilidade para conectar no sistema. Então, o investimento não acontecia para privilegiar, para beneficiar um pequeno grupo. Você entendeu a lógica, não entendeu? Então, quem paga a conta é o povo, para privilégio de uma minoria. Então, é um absurdo o que acontece no Brasil. Muita coisa não vai adiante porque alguém vai deixar de embolsar, vai deixar de ganhar alguma coisa que é ligada a algum poderoso ou é o poderoso em si. As classes mais pobres são os mais penalizados. Vamos falar um pouquinho da reforma tributária. Como é que você está se posicionando em relação a ela? Porque, pelos cálculos do IPEA, Minas vai perder uns 4 bilhões de receita na reforma tributária. Como é que você está se posicionando aí? Abílio, eu sou totalmente favorável à reforma tributária. Ela é uma reforma que vai modernizar o Brasil e hoje o Brasil não consegue exportar produtos mais elaborados exatamente por causa dessa penalidade tributária que ocorre ao longo da cadeia produtiva. No passado, o Brasil exportava muitos produtos de alto valor agregado, automóvel, etc. Hoje nós somos exportadores de minérios e de produtos agrícolas. Então, é uma reforma importantíssima. O Brasil vai ficar mais competitivo. Uma empresa, em vez de ter lá 100 pessoas apurando impostos, vai passar a ter 10, 12, vão dar conta igual lá fora. Isso é menos custo, menos erro para as empresas e produtos mais baratos, tanto para os brasileiros como para a exportação. E
o estado de Minas está disposto a perder alguma coisa. Porque é igual você falar para um assalariado, ó, você vai perder R$100 nos próximos 2 anos, mas depois você vai ganhar 500 a mais. Então, o que vai acontecer é isso, nós vamos ter uma economia mais dinâmica. Mas nós, governadores, estamos muito preocupados porque nós queremos ter o poder discricionário. É falar, não, esse dinheiro aqui foi gerado no meu estado e é meu. E não ficar dependendo de uma autoridade tributária que vai ser gerada. Nós não queremos ficar indo a Brasília pedir aquilo que já é nosso. Eu não tenho dúvida nenhuma que a reforma tributária é fundamental para o país poder se desenvolver. Se fala muito, principalmente o vice-presidente Alckmin, né, que está agora também com o ministro do Desenvolvimento e da Indústria e Comércio, ele fala muito da indústria que já representou uma parcela do PIB muito alta e hoje representa muito menos. Sabe? Quem sucateou a indústria foi o sistema tributário. O que eu acho é o seguinte, tenho conversado com governadores e tal, aparentemente o setor público, os governos e municípios, estão mais tranquilos em relação à reforma tributária. Quem está um pouco aflito é justamente o setor privado. Você é um homem que veio do varejo, como eu também, tá certo? O que você diria do setor privado, da preocupação em relação à reforma tributária? Bom, Abílio, eu quero dizer que o setor privado não tem o que temer. Eu até já fui procurado por diversos empresários, porque o que vai acontecer é um realinhamento de preços. Alguns produtos provavelmente vão ter o preço reduzido, por exemplo, automóvel, que tem uma cadeia produtiva longa. E talvez algum serviço vai ter o preço majorado, talvez um dentista. Então, vai ter um realinhamento de preços nos próximos anos. Mas como o tratamento é isonômico, todas as indústrias que produzem automóvel vão pagar o mesmo tributo, todos os dentistas vão pagar o mesmo tributo, na minha opinião, não há o que temer. Há o que temer, sim, é nós ficarmos num país estagnado, que a cada dia perde relevância no mundo. A China, 40 anos atrás, tinha uma renda 3, 4 vezes menor do que a nossa. Ultrapassou agora, ultrapassou recentemente. É isso que nós queremos. Então, se ninguém quiser abrir mão de nada, nós não vamos adiante, não. Precisamos, sim, de uma reforma, vai ter um realinhamento de preços que a sociedade como um todo vai sair ganhando e muito. No geral, todo mundo vai aumentar o poder de compra. Tem que ter calma nesse processo e não ter dúvida nenhuma que a reforma tributária vai ser muito importante, muito boa para o país inteiro, para todos. Outra coisa é o seguinte, todos os estados brasileiros estão endividados, todos. Você pegou Minas quebrada, você chegou. Tá? O que você acha? Você acha que com a reforma tributária, você acha que isso pode melhorar e tal? O que você acha da situação dos estados? Tá? O que você acha que vai acontecer, pode acontecer e o que deveria acontecer? Abílio, a situação é muito preocupante, porque Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás já aderiram ao regime de recuperação fiscal, que é tipo de uma moratória, de uma recuperação judicial que o setor privado faz. Somos estados que têm uma dívida elevadíssima. Agora, o pior é que todos os estados no Brasil estão caminhando nesse sentido. À medida que o tempo passa, a maioria dos estados vão passar a ter mais aposentados do que funcionário ativo. E não tem sistema previdenciário, arrecadação que dá conta disso. Então, nós vamos precisar, talvez, revir a questão do pagamento dessa dívida ao governo federal. No caso de Minas, são 147 bilhões de reais. E nós temos hoje uma dívida que tem um serviço caro. Então, o que nós queremos é pagar, temos de pagar, mas não pode se transformar numa bola de neve impagável, como tem acontecido e vai acontecer com diversos outros estados. Então, o governo federal faz parte dessa equação. Vale lembrar que nós temos estados responsáveis, eu mostro que nós temos conseguido reduzir a despesa ao longo do tempo, e sei também que nós temos aí prefeituras e estados que ficam só contratando gente como modo de politicagem, que não é o que o Brasil precisa e nem pode tolerar mais. Governador, vamos fazer um pequeno intervalo, né? E nós continuamos, enfim, com esse nosso bate-papo, com esse nosso debate que está muito interessante. Vamos lá fazer um pequeno intervalo.
Estamos de volta com o nosso programa Caminhos. Hoje, uma satisfação temos conosco o governador de Minas Gerais, Tonel Zema. Governador, no primeiro mandato, você doava o seu salário. Agora, no segundo, você aumentou o seu salário de todos os secretariados em quase 300%. Como é que foi essa mudança de postura? Eu tive de reajustar o salário dos meus secretários, porque eles só podem ter reajuste se o governador tem. Tem uma lei que fala que secretário ganha tipo 80% ou 90% do salário do governador. Eu não precisava de reajuste não, mas meus secretariados precisam, porque eles ganhavam, Abílio, menos do que secretário de saúde e de educação de uma cidade de 10 mil habitantes. Em Minas Gerais, no passado, nós tivemos um populismo que fez com que falasse: não, os secretários vão ficar com salários congelados, mas era um congelado entre aspas, porque eles passavam a ocupar cargos em conselho de estatais, etc. Então, o que eu estou querendo é dar transparência, falar: não, o secretário de saúde, o secretário de educação de Minas ganha hoje a média do que ganha Goiás, Rio, Bahia, São Paulo, não é nem mais nem menos. O que eu fiz foi colocar o salário num patamar adequado. Foi um ajuste pequeno, no geral, que não afetou nem 0,1% do que o Estado despende, etc., mas que corrigiu uma distorção antiga e que vai trazer benefícios, porque nós vamos manter gente qualificada. Eu estava perdendo um secretário atrás do outro. Ele saía de lá para ganhar 4, 5 vezes mais com a maior facilidade. Agora eu consigo manter, porque ele sabe que se ele for para Bahia, se ele for para outro estado, o salário está semelhante. Governador, vamos falar um pouquinho de privatizações. Você, como um liberal, você é a favor das privatizações, você é por favor de menos Estado, né? Mais economia privada, né? A economia privada que venha trabalhar para o Estado e para a população, gerando riqueza, gerando empregos principalmente, né? O governo federal é contra as privatizações. Você tem pelo menos a CEMIG, que eu sei que você gostaria de privatizar. Como é que fica aí essa discussão? Eu sou favorável às privatizações porque quem vai ganhar no final é o consumidor. Nenhuma estatal, Abílio, tem agilidade. E um detalhe muito importante, a CEMIG precisa investir mais, lembrando que a CEMIG é a nossa companhia de energia elétrica. A Copasa, que é de saneamento, precisa investir mais, a Gasmig, que é de gás, precisa investir mais. E quem que é o controlador dessas empresas? Um Estado, Abílio, que nem dinheiro para pagar a folha tinha. O que dizer para investir, para levar mais energia elétrica, mais gás, mais saneamento? E, igual você disse agora mesmo, no mundo está sobrando dinheiro para investimento. Nós queremos que o Brasil vai levar, a Minas Gerais vai levar 100 anos para levar energia e saneamento para os mineiros, ou podemos fazer isso nos próximos 5 anos? Então, o que eu quero é que todo mineiro seja bem atendido. E como nós temos um Estado quebrado, não é através do Estado. Então, nós temos que ser realistas. Eu não quero dar emprego para amigo meu em estatal, como eu falei, não tem um parente, não tem um amigo no Estado, em nenhuma estatal. E quem teme essa privatização é quem quer dar emprego para a companheirada. Então, governador, mas para privatizar ou para investir através da iniciativa privada, precisa dos investidores. Tá? No meu contato com investidores, tá? O que eles pedem fundamentalmente? Segurança política e segurança jurídica. Tá? No momento, nós estamos mal em termos de investimento. Eu tenho dito às pessoas do governo, para o ministro Haddad, para a ministra Simone, até para o presidente Lula, nós precisaríamos aumentar o nosso nível de investimento. Nós tivemos ano passado quase 20% de investimento, feito praticamente tudo pela iniciativa privada. Nós precisaríamos atingir, para ter o crescimento que nós fizemos, agora de 25% sobre o PIB. Não está acontecendo. Está todo mundo on-hold, todo mundo com seus investimentos seguros, tá certo? O que nós temos ainda de investimento esse ano, devido a um carry-over do ano passado, o investimento que já estavam programados e que não tem mais como segurar, como é que nós podemos dar segurança política e jurídica para os investidores? Nós precisamos mostrar para os investidores que o Brasil está olhando para o futuro e não para o passado, como tem acontecido.
O investidor quer um país que tenha um governo que fale: eu vou gastar aquilo que eu arrecado. E não, eu vou ficar aumentando impostos, como se tem visto aí. O investidor quer um país que faça reformas estruturais, como nós falamos agora há pouco, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, uma reforma política, e não um país que fique fazendo retrocessos, como querendo voltar atrás alguns avanços que nós tivemos. Então o investidor tem razão. Você não vai investir numa empresa onde o presidente quer parar de prestar contas, quer colocar só gente da família dele ou os amigos nos cargos e não gente competente. Então o investidor olha dessa maneira, com essa visão empresarial que você tem como ninguém, querendo falar: será que eu estou colocando o meu dinheiro num lugar seguro, num lugar onde ele vai crescer ou num lugar onde tudo está sujeito a dar errado? E o problema, Abílio, que mais me causa indignação é que nós estamos cometendo erros que já foram cometidos, não são erros inéditos. O que nós tivemos em 2015 e 2016 no Brasil? A maior recessão da história, porque fizeram uma série de bobagens que são semelhantes àquelas que eles estão agora propondo. Então parece que os erros não serviram como aprendizagem, infelizmente. Veja, eu falo muito que dinheiro tem, quanto nós quisermos, então nós somos de gestão. Mas nesse momento somos de dinheiro, tá? O dinheiro é sempre bem-vindo, tá? E nós somos de investidores, porque o Estado não tem, o governo não tem dinheiro suficiente para fazer, quer dizer, todos os investimentos que nós precisamos. Claro, aos programas de PPP, de parcerias público-privado, isso é ótimo, até para direcionar alguns investimentos onde eles podem ser feitos, tá certo? Mas, fundamentalmente, nós vamos trazer investimento do setor privado. Aí quando você vê uma discussão sobre a questão da Eletrobras, quando você vê uma discussão sobre a lei de saneamento básico, tá? Que foi uma revolução, né? Começou a atrair gente para fazer investimento em infraestrutura no Brasil, que nós precisamos desse modo. Claro que o investidor fica tonto, quer dizer, e decide, no caso, não investir com essa insegurança. Então isso é realmente muito complicado nesse momento. Eu espero que a gente tome um outro rumo e que a gente possa atrair realmente e colocar o capital a serviço do Brasil, tá? Trazer o capital e colocá-lo a serviço para gerar empregos, tá? Fazer com que o país se desenvolva. Governador, eu tenho uma coisa para mim é muito clara à minha frente, né? Meu propósito de vida, eu quero ser feliz, aprender e compartilhar. É por isso que eu dou aula GV, porque eu escrevi 2 livros, faço palestras, e estou aqui na CNN. Tá? E procurando estar bem com todos os governos. Desde o governo Fernando Henrique, eu venho acompanhando todos os governos. Dando minha contribuição, meu conhecimento como economista, como pessoa que conhece o cenário internacional, trabalho muito na França, nos Estados Unidos, mais ainda na França, colocando esse conhecimento para poder ajudar o governo, uma interlocução. Agora, vamos olhar para o seu caso, governador. Você é uma pessoa extremamente bem avaliada em Minas Gerais, e acho que no cenário nacional. A gente considera que quem conseguir ganhar em Minas Gerais se elege do Brasil. Você vai terminar daqui a 3 anos e meio, você vai terminar governador de Minas Gerais, já não tem mais reeleição. Você já está se preparando para um desafio maior? Abílio, eu vou te ser muito sincero, o que me preocupa hoje são os buracos que Minas Gerais tem lá nas estradas que eu preciso recuperar, entendeu? O meu foco é Minas Gerais, nós temos muitos problemas lá, a parte financeira ainda precisa ser equacionada. E se eu conseguir deixar o Estado um brinco, aí nós vamos conversar de novo, tá certo? Mas eu nunca pensei em entrar na política, eu fui chamado. Eu estava no conselho de administração da empresa, falei não a princípio, fui um psicólogo para me dar um atestado de sanidade mental, porque eu falei, será que eu estou ficando doido? Será que eu estou consciente do que eu estou fazendo, né? Mas ele falou, não, você está com a vida resolvida, seus filhos estão criados, a empresa caminha sozinha, você parece que tem um espírito público de querer ajudar semelhante ao seu. Eu falei, não, então eu vou encarar. E acho que até eu fui, Abílio, porque
enxergava, acho que como todo mundo enxergava, que a chance era mínima também, né? Eu falei, eu vou fazer uma divulgação do Partido Novo, vou ajudar a eleger alguns deputados estaduais e federais e depois volto. E não foi o que aconteceu. Mas eu vejo que Deus vai nos ajudar. Sei que você é devoto de Nossa Senhora, não é isso? Que ela, daqui a 3 anos, ilumine muito o Brasil para que ele seja muito bem gerido aí. Eu quero, de preferência, dar apoio a um ótimo nome que deve surgir aí no futuro. Nós, governadores do Sul e do Sudeste, estamos muito alinhados e queremos, dentro desse grupo nosso aí, tá, se possível, todos apoiando um bom nome aí para que nós possamos fazer o Brasil ter essas reformas que vai levá-lo para o futuro e deixar o passado para trás, que é onde ele tem de ficar. Governador Romeu Zema, chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria te agradecer muito você estar aqui conosco. Você esclareceu muita coisa, colocou suas ideias com muita clareza. Eu quero te agradecer muito. Eu te agradeço. Espero ter a oportunidade de estar aqui novamente. Foi um prazer, Abílio. Estamos chegando ao fim do nosso programa, hoje, com o governador Romeu Zema. E eu sempre pergunto, no final do nosso debate com os convidados nossos, o que nós podemos fazer a mais pelo Brasil? Seguindo o meu propósito, de ser feliz, aprender e compartilhar. Eu gostaria que vocês também se questionassem. Nós temos o direito de pedir e esperar o melhor para nós, dado pelo Estado, dado pelo governo. Mas vamos pensar também um pouquinho. E tem alguma coisa que nós podemos fazer para ajudar esse país? Tem alguma coisa minimamente que possa depender de nós e que nós possamos ajudar? Pensa nisso. Pensa nisso. Vamos em frente. Obrigado. A gente volta amanhã com mais um convidado. Caminhos com Abílio Diniz.